Se um dia você me perguntar sobre o homem mais importante do século XX, aí está Hitler, e neste vídeo, você verá a história dele, de uma forma aprofundada, e então se inscreva no canal. Hitler era filho de Alois Hitler, um funcionário da alfândega austro-húngara conhecido por seu comportamento rígido e autoritário, que valorizava a disciplina, obediência, e desejava que o filho seguisse carreira no serviço público. Alois morreu em 1903, vítima de uma hemorragia pulmonar súbita, enquanto sua mãe, Clara Hitler, descrita como extremamente dedicada, carinhosa e protetora, apoiava os interesses artísticos do filho, e Hitler tentou viver de arte, mas seu sonho sofreu um duro golpe, ao ser rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes de Viena. Seus quadros eram vistos como medianos, o fracasso o deixou sem rumo, e em condições precárias, vivendo de pequenos trabalhos e abrigos. Foi nesse período que ele entrou em contato com ideias nacionalistas e teorias antissemitas que defendiam superioridade racial e culpavam os judeus por problemas sociais. Em 1914 começava a Primeira Guerra Mundial. Hitler alistou-se voluntariamente no exército alemão, onde atuou como mensageiro nas linhas de frente, uma função extremamente perigosa que exigia atravessar campos de batalha sob fogo inimigo. Ao longo do conflito, demonstrou disciplina e lealdade, sendo condecorado por bravura, incluindo a Cruz de Ferro. No entanto, a derrota da Alemanha em 1918 foi um choque profundo, deixando-o indignado e convencido de que o país havia sido traído. Em 1919, o Partido dos Trabalhadores Alemães foi fundado por Anton Drexler, defendendo ideias nacionalistas, anticomunistas e antissemitas. Pouco tempo depois, Hitler foi enviado pelo exército para espionar o grupo, mas acabou se identificando com suas propostas e ingressando no partido, destacando-se rapidamente por sua oratória e capacidade de mobilizar pessoas. Com sua ascensão interna, o partido foi reorganizado e rebatizado como Partido Nazista. Outras partes da Europa também viam o surgimento de regimes autoritários. Na Itália, Benito Mussolini consolidava o fascismo, baseado no nacionalismo extremo e no controle do Estado, enquanto na União Soviética, Stalin estabelecia o stalinismo, marcado por centralização de poder e repressão. Já na Espanha, após uma guerra civil, Francisco Franco implantava o franquismo, e em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar liderava o salazarismo. Em 1923, Hitler liderou o Putschke de Munique, tentando tomar o poder pela força. A ação fracassou após confronto com a polícia, resultando em mortos e na prisão de Hitler, que, durante o julgamento, usou o momento para divulgar suas ideias e ganhar projeção política. Adolf Hitler foi preso e julgado por traição, mas o processo acabou servindo como palco para divulgar suas ideias nacionalistas. Condenado, cumpriu pena em condições relativamente confortáveis, onde passou meses refletindo e reorganizando seus planos, através do livro Minha Luta. Até 1945, cerca de 12 a 13 milhões de exemplares vendidos, distribuídos. Grande parte não foi comprada, foi dada como presente a casais recém-casados, distribuída por instituições do Estado. Durante a Grande Depressão, a Alemanha foi duramente afetada, com desemprego em massa e crise social, criando um ambiente de desespero e insegurança. Nesse cenário, o Partido Nazista cresceu rapidamente ao prometer recuperação econômica e orgulho nacional, enquanto Adolf Hitler usava propaganda e discursos para ampliar seu apoio e se aproximar do poder. Nas eleições de 1932, embora tenha se tornado o maior partido do parlamento, não conquistou maioria suficiente para governar sozinho, e ao disputar a presidência, acabou derrotado por Paul von Hindenburg. Diante da instabilidade política e da incapacidade de formar governos estáveis, setores conservadores e elites pressionaram por uma solução, levando Hindenburg a nomear Hitler como chanceler em 1933. Hitler, para aumentar seu poder, usou o incêndio do parlamento. A polícia prendeu um jovem holandês, chamado Marinus van der Lubbe, que confessou ter iniciado o fogo, alegando agir sozinho como forma de protesto político. Porém, alguns historiadores acreditam que os nazistas podem ter facilitado ou explorado o incêndio.
Em seguida, aconteceu a aprovação da Lei de Plenos Poderes, passou a governar sem o parlamento, eliminando a democracia, e, após a morte de Paul von Hindenburg, em 1934, acumulou os cargos de presidente e chanceler, tornando-se o Führer, e estabelecendo uma ditadura totalitária na Alemanha. Hitler criou um aparato de terror criando as SA, conhecidas como Camisas Pardas, foram um grupo paramilitar que apoiou o nazismo, protegendo reuniões e atacando opositores nas ruas, como comunistas. Sob liderança de Adolf Hitler, cresceram rapidamente e ajudaram na ascensão do regime, espalhando medo e violência, mas depois passaram a ser vistas como ameaça e foram reprimidas na Noite das Facas Longas. A Noite das Facas Longas ocorreu em 1934, quando Adolf Hitler ordenou uma série de execuções para eliminar ameaças ao seu poder, especialmente dentro da SA. Temendo o crescimento dela e a influência de seu líder Röhm, que defendia mudanças que poderiam desagradar o exército, Hitler decidiu agir para garantir o apoio militar e consolidar sua autoridade, resultando na prisão e execução de Röhm e de outros líderes, além de opositores políticos. Com isso, a temida SS ganha força responsável por garantir a segurança do líder e impor o controle do Estado. Sob o comando de Himmler, a SS cresceu e passou a atuar na repressão, na administração dos campos de concentração e na execução das políticas raciais do nazismo, tornando-se um dos principais instrumentos de terror e violência do regime. Teve também a polícia secreta. A Gestapo foi criada para garantir o controle total do regime de Adolf Hitler, atuando como uma polícia secreta que operava acima da lei, responsável por espionar a população, prender opositores e reprimir qualquer forma de resistência, utilizava interrogatórios violentos e denúncias anônimas para espalhar o medo, criando um ambiente em que qualquer pessoa podia ser acusada e desaparecer, consolidando o poder nazista através do terror. Logo depois, os nazistas aprovaram as leis de Nuremberg, retirando dos judeus a cidadania alemã, proibindo casamentos com arianos e institucionalizando a discriminação racial em 1938 com a Noite dos Cristais, quando sinagogas foram destruídas, lojas judaicas saqueadas e milhares de judeus presos ou mortos, evidenciando a passagem da exclusão legal para a violência aberta, em um caminho que levaria ao Holocausto. Adolf Hitler investiu fortemente no uso da propaganda como ferramenta de controle social. Sob a liderança de Goebbels, o regime criou uma máquina eficiente que exaltava o nacionalismo, promovia o culto ao líder e disseminava ideias racistas e antissemitas, apresentando a Alemanha como uma nação forte e unida. Filmes como O Triunfo da Vontade, discursos em massa e imagens cuidadosamente produzidas ajudavam a criar uma realidade manipulada, na qual o regime parecia incontestável. Adolf Hitler iniciou uma política agressiva de expansão territorial, buscando o chamado espaço vital para a Alemanha, começando com o Anschluss na Áustria, que foi até apoiado pelos austríacos, e avançando sobre a Tchecoslováquia, após o Acordo de Munique, aproveitando a política de apaziguamento das potências europeias. Em 1939, o Pacto Nazi-Soviético com a União Soviética, foi assinado um tratado de não agressão, que garantia que os dois países não entrariam em guerra entre si. Secretamente, o acordo também previa a divisão de territórios no leste europeu, incluindo a Polônia, permitindo que Hitler invadisse o país, sem temer um conflito em duas frentes, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler lançou a invasão da Polônia, mobilizando cerca de 1,5 milhão de soldados em uma ofensiva rápida baseada na Blitzkrieg. A Polônia foi rapidamente derrotada, e o conflito resultou na morte de aproximadamente 70 mil soldados poloneses, além de milhares de civis. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha e o Eixo, mas nada saciava os nazistas. Eles invadiram Bélgica, Dinamarca e Noruega, e a França, onde o exército nazista utilizou uma estratégia surpreendente ao avançar pelas densas florestas das Ardenas, consideradas difíceis para grandes exércitos, e seguiram em direção ao Canal da Mancha, cercando forças aliadas. A França não tinha outra alternativa e se rendeu. Após a queda da França,
Adolf Hitler voltou sua atenção para o Reino Unido, iniciando em 1940 a Batalha da Inglaterra, uma intensa campanha aérea conduzida pela Luftwaffe, com o objetivo de destruir a Força Aérea Britânica e abrir caminho para uma possível invasão. No entanto, a resistência da Winston Churchill e da Força Aérea e a mobilização da população civil conseguiu conter os ataques, marcando a primeira grande derrota alemã na guerra. Em 1941, após dificuldades enfrentadas pela Itália na região, Adolf Hitler ordenou a invasão da Grécia. Utilizando a estratégia da Blitzkrieg, as forças alemãs avançaram rapidamente pelo território grego, combinando ataques terrestres e aéreos que superaram a resistência das tropas gregas e britânicas, levando à ocupação do país em poucas semanas. Apesar da vitória, a campanha atrasou os planos alemães para a invasão da União Soviética. Em 1941, rompendo o pacto com os soviéticos, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior ofensiva militar da história até então, mobilizando milhões de soldados em um avanço rápido que inicialmente conquistou vastos territórios, como Leningrado, que ficou 900 dias cercada. Os soviéticos usaram a Estrada da Vida e, após uma ofensiva, libertaram a cidade. Hitler direcionou suas forças para Moscou, acreditando que a queda da cidade levaria ao colapso da União Soviética. No entanto, a forte resistência do Exército Vermelho, além das dificuldades logísticas e do rigoroso inverno russo, obrigaram os alemães a recuar. Mas o começo do fim nazista foi em Stalingrado. Após intensos bombardeios, as tropas alemãs avançaram, mas encontraram uma resistência feroz do Exército Vermelho, que lutava casa a casa, em combates extremamente violentos. Cercados pelos soviéticos e enfrentando frio extremo, fome e falta de suprimentos, os alemães acabaram se rendendo em 1943. As coisas pioraram ainda mais para Hitler, quando os americanos, após ataque japonês no Havaí, entraram na guerra. Afinal, os Estados Unidos já eram uma grande potência econômica e militar na época. No norte da África, para Hitler apoiar as forças italianas que enfrentavam dificuldades contra os aliados, sob o comando do general Erwin Rommel, conhecido como Raposa do Deserto, foi criada a Afrika Korps. As tropas alemãs obtiveram vitórias iniciais, com manobras rápidas e eficazes no deserto, avançando sobre territórios estratégicos, mas com o tempo, enfrentaram falta de suprimentos e sendo derrotados, marcando o enfraquecimento do eixo. Um dos oficiais do exército, desta unidade era o Stauffenberg, que com alguns oficiais tentaram assassinar Hitler, com uma bomba colocada em uma reunião. Apesar da explosão, Hitler sobreviveu, e o plano fracassou, resultando em uma repressão brutal contra os envolvidos. E não podemos esquecer do Holocausto, um sistema organizado de perseguição e extermínio, que teve como principal alvo os judeus, além de outros grupos considerados indesejáveis. Milhões de pessoas foram deportadas para campos de concentração e extermínio, onde enfrentaram trabalhos forçados, fome e assassinatos sistemáticos, resultando na morte de cerca de 6 milhões de judeus. Nos próximos vídeos, vamos explorar cada campo em detalhes, então se inscreva no canal. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram o Dia D, a maior operação anfíbia da história, com tropas dos Estados Unidos, Reino Unido e outros países, desembarcando nas praias da Normandia, na França ocupada pela Alemanha nazista. Sob forte resistência alemã, especialmente em locais como Omaha, milhares de soldados enfrentaram intenso fogo inimigo para estabelecer uma cabeça de ponte. Apesar das perdas, a operação foi bem sucedida e marcou o início da libertação da Europa Ocidental. Em abril de 1945, Benito Mussolini tentou fugir da Itália ao lado de aliados alemães, mas foi capturado por combatentes da resistência italiana. Pouco depois, foi executado junto de sua companheira, e seus corpos foram levados para Milão, onde foram expostos publicamente, simbolizando o colapso definitivo do fascismo na Itália.
Os aliados lançaram depois a Operação Market Garden, uma tentativa ousada de capturar pontes estratégicas na Holanda e acelerar o fim da guerra, mas a operação fracassou diante da forte resistência alemã. Aproveitando-se disso, Adolf Hitler lançou sua última grande ofensiva no oeste, a Batalha das Ardenas, surpreendendo os aliados em meio ao inverno. Mas, apesar dos avanços iniciais, a falta de recursos e a reação aliada levaram ao fracasso. No lado leste, na Batalha de Berlim, cerca de 2,5 milhões de soldados soviéticos avançaram contra aproximadamente 1 milhão de alemães, entre tropas regulares, milícias e civis armados. Em combates intensos e destrutivos dentro da cidade, as forças soviéticas cercaram Berlim e avançaram rua a rua, enquanto o regime de Adolf Hitler entrava em colapso. A batalha resultou em cerca de 80 mil mortos do lado soviético e mais de 100 mil alemães mortos. Entre os mortos alemães nos últimos dias da guerra, estavam jovens da juventude hitlerista, milhões de adolescentes que haviam sido doutrinados pelo regime e, no final do conflito, foram enviados para atuar como mensageiros, auxiliares militares e até soldados, em combate direto, lutando em uma guerra que já estava perdida. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler refugiou-se no Bunker, em Berlim, um complexo subterrâneo de concreto, com corredores estreitos e salas pequenas, construído a metros de profundidade. No Bunker, Hitler se casou com Eva Braun. Ele tomou cápsula de cianeto e depois se matou, fato testemunhado por vários que viveram no Bunker e que até hoje gera discussões. Após a morte de Hitler, Goebbels e sua esposa, Magda, tomaram uma decisão extrema: assassinaram seus 6 filhos dentro do Bunker e, em seguida, cometeram suicídio. Já Himmler tentou fugir e negociar com os aliados, mas acabou capturado por tropas britânicas. Durante o interrogatório, em maio de 1945, ele ingeriu uma cápsula de cianeto escondida, cometendo suicídio para evitar julgamento. A Alemanha nazista não tinha mais condições de continuar a guerra. Em 8 de maio de 1945, ocorreu a rendição incondicional alemã, assinada por representantes do alto comando militar, marcando oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O evento ficou conhecido como Dia da Vitória e simbolizou o encerramento de um dos conflitos mais devastadores da história.